César. A little bit English. Também um bocadinho de inglês. Também falo português. E no braço só falo português. Aleluia. Parece que me sinto um pouco à vontade de pregar em português. Je me sens plus à l'aise pour dire no português. E porque a língua no qual eu escolhi para começar a fazer as minhas preparações. Pesquisamos no Bonaúda e na Pura Goiaba Moçada para uma examinar. E eu queria que seja a primeira língua. E na examinar no Goiaba. Mas podemos fazer um convite, se ligarem aqui a primeira, eu posso botar, não tem problema. Vou vir para changer na casa de cinco, eu vou preferir ligar. Aleluia. Somos filhos de Deus. Isso vamos usar para Zambi. Uma coisa que os filhos de Deus têm é liberdade. E não para nós Zambi, mas a Goiânia de Costu essa liberdade. Aleluia. Me permita ainda aí. Vou permitir nada. Tanto faz. Então vou permanecer com o português. Aleluia. Ok, antes de dar as considerações, queremos ler um versículo da Bíblia. Avant da consideração, tudo para nós Estou no livro de Lucas, é um versículo que todos nós conhecemos, Lucas 15. Nós vamos mandar a Lucas, o bispo sobre ele. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos começar a leitura do versículo 1. Estou cobrando na versículo 1. Iremos até o versículo 3. E não na versículo 3. E depois vamos pular o versículo 11 até diante. Cima do pastor tem na 11 e no livro. Diz o seguinte a palavra de Deus. Chegavam a ele todos publicanos e pecadores para lhe ouvir. Como é que vem na Bíblia, na Baixa, quando a Bíblia apoiou lá ele? Versículo 12. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe o pecador, como também, e come com ele. E a fariseu banava escriba banai comigo, por na linha zoeba a Bíblia, pina para a maçã. E o versículo 13 diz: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: há três parábolas. Tem a parábola da ovelha perdida. E temos a segunda parábola de dracma, que se perdeu também dentro da casa. E temos também a parábola dos 12 filhos perdidos. É ali que se encontra o nosso problema. E começamos agora no versículo 11. Esta parábola é bem conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu também sou teólogo, eu recuso esse termo. Não existe parábola do filho pródigo. Tant que théologien, n'a refusé mon fils prodige. Essa não é a parábola do filho pródigo. Essa parábola é fils prodige. Já está a começar a nos provocar. Porque todos nós entendemos que é a parábola do filho pródigo. Mas não é a parábola do filho pródigo que vamos demonstrar aqui no Coríntios. Isso aqui é a parábola do pai pródigo, não é do filho pródigo. Essa ali parábola é a prodige, mas não prodige. Aleluia. Prodige e prodigue são uma coisa diferente. Aleluia. Eu vou explicar isso. Prodigue. A
prodigalidade. Aleluia. Vamos continuar ainda. Eu vou continuar. Certo homem tinha 2 filhos. Aleluia. Vamos seguir na panela. Será que podemos cooperar? Amém. Me dá calma, alegria, faz favor. Certo homem tinha 12 filhos. Então vamos seguir na panela. E o mais moço dele diz ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence e eu me parti por ele a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali dispersou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aleluia. Amém. O que faz desse filho ser chamado filho pródigo é por causa dessa frase. Logo nisso que vai bem aí uma lunga zila através da frase. Mano, devolva aí. É por causa. Dispersou os seus bens e vivendo dissolutamente. É aqui que a palavra da prodigalidade lhe é colada por causa dessa frase. E na kati ya frase oyo yazwaki nyonso asilisaki yango mpe abungisaki nyonso yango bapesi ye titre ya bobungi. 14. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi que chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolacas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando assim, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Aleluia. Amém. Levantou-se e foi para seu pai. Enquanto ainda estava longe, viu seu pai, se moveu da íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. Aleluia. Olha o pai pródigo, meu Deus. Aleluia. Lunga. A palavra não é correta, vou explicar quando vou chegar. Amém. E o filho lhe disse: pai, peguei contra ti o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestimos, e pondo-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matá-lo, e comemos e alegremos. Porque este filho que estava morto revive, e tinha se perdido e se foi achado. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. Aleluia. Amém. Ouviu a música e a dança. O que se passa lá? Ei. Chamando um do servo fofoqueiro, claro. Amém. Ok. Perguntou-lhe o que era aquilo, o que se passa lá? E ele lhe disse: veio teu irmão. Escuta aqui a palavra do fofoqueiro. Amém. Veio aqui teu irmão. O teu pai matou bem observado, porque recebeu sal e sal. Este servo também tinha um problema. Aleluia.
Mas ele se indignou. Escuta, o irmão mais velho se indignou. E não queria entrar. Não vou entrar. Saí do seu pai. Agora escuta a atitude do pai. Rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondia a ele, disse ao pai: eis que te serve há tantos anos, sem nunca transgressar um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui chama o pai. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas. 32. Mas era justo alegrarmos e folgamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Palavra do Senhor. Amém. Muito obrigado pela vossa paciência. Vamos explorar, por favor, querido Deus. Muito obrigado por nos dar esse tempo. Queremos ouvir a sua palavra. Fala nos nossos corações. Fala na vida de alguém. A nossa oração desta manhã, que o Senhor nos abra o entendimento e que nos abra o coração também para receber a palavra que o Senhor preparou para nós. Em nosso poderoso de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos sentar. Antes de começar, queria agradecer o grande cadete. E para vossa informação, ele é meu padrinho. E até a segunda informação que você não sabe, o primeiro dia que eu pisei no Luanda era nesse lugar. Saí do aeroporto até aqui. Ainda não era esse edifício, mas foi aqui, me receberam no lugar lá. A minha vida é completamente ligada com este lugar. Aleluia. Tem muita coisa que estou a realizar nesta nação, nesta cidade. Mas eu comecei aqui. Sou muito grato ao pai que atende a mãe dele. Porque são as pessoas que me abriram o coração e realmente que me ajudaram. Aleluia. Estou aqui grato também a reconhecer os homens de Deus que estão aqui. Eu posso notar uma grande humildade no meio do servo de Deus. Alguém que prega, alguém que prega, e está vindo para ouvir um outro pregador, muitos nunca lhe ouviram. Aleluia. É uma marca de humildade. Muito obrigado. Eu estou aqui de manhã com vocês para depositar uma carga que o Senhor depositou no meu coração. O Senhor estava a me convencer um grande perigo que está no nosso meio. E muitos de nós talvez não estão a dar conta daquilo que está acontecendo. E é preciso alguém vir nos despertar. Não estou a vir aqui com uma superioridade do conhecimento. Não estou a vir aqui como alguém que tem algo a mais do que vocês.
Mas eu estou aqui apenas com uma mensagem que Deus depositou no meu coração para dizer aos homens de Deus. Mais nazwa na message moko za baikotra katikati na motema nanga mpona bakotransmettre en public. E o meu primeiro alvo são os homens de Deus. Cible na ngai ya liboso eza nano basali na Nzambe. Não estou a profetizar, nazali te kosangola embora que a palavra de Deus é uma profecia. ata bomaloba na Nzambe eza lisangoli. Mas eu estou muito convencido que é uma palavra que vem da parte do Senhor. Nandimisami katikati na ngai eza maloba moko euti kwa na Nzambe. Alguma coisa que a igreja deve fazer. Esengeli eloko moko eklesia na ngolo yeba kosala. E se nós deixarmos as coisas assim, E soki totiki kaka makambo ndenge ezaleli, vamos a correr risco de ver alguma coisa acontecer. tozokota riske tomona eloko moko ya mabe koka kosala. Eu vim aqui para vos falar num tema que Deus colocou em mim. naye katikati na bino kopartage na bino teme moko Nzambe atie na kati ya A motema. diferença entre a religião e o evangelho. E diferença eza na katikati ya religion na evangile osango malamu. Aleluia. Amen. Ou não viu amém, igreja? Amen. Amado, é importantíssimo que vocês entendam isso. Eza très important oyeba kocomprendre eloko. Na Bíblia tem uma história. Na kati ya Biblia toza na histoire moko. Esta história está a refletir a realidade que a igreja desse tempo está passando. E histoire wana ezotalisa realite oyo eglise lelo eza koleka yango. Há uma história que aconteceu no físico, Eza histoire moko esalamaka physiquement, mas hoje é uma realidade que está acontecendo no nosso meio. e lelo ezali realite ezosalama katikati na biso. Havia um rei, filho de Salomão, chamado Roboão. Ezalaki na mwana moko ya mokonzi Salomo, mwana na ye na nkombo ya Jeroboam. Roboão. O pai dele lhe deixou muita riqueza e muito ouro. Papa ne atikelaki kozwi ebele na or ebele. E este filho, um dia, mostrando as riquezas da sua casa, E mokolo moko ye mwana bandaki kotalisa bozwi na ye. o rei do Egito veio e cobiçou esta riqueza. E Faraon atalaki bozwi na ye mpe alulaki yango. Um dia de surpresa, mandou o exército para vir roubar esta riqueza. E mokolo moko na surprise ya mbalakata atindi mapinga mpona bayeba koya kopikola bozwi. Ele tinha escudo de ouro que estava no templo E ye bazalaki na boucle ya or ezalaki likolo ya temple. e roubaram tudo. Bayebaki koyiba nyonso. E depois de roubar, Apres koyiba Roboam, ekoma para esconder a sua vergonha, mpona kobomba soni bwa ye, ele vai fazer outros escudos, mas esta vez de bronze. akosala baboucle mosusu me ya rin. Não é ouro esta vez, Eza or te na turo wana mas foi substituído com bronze. achange yango na barin. E cada dia que ele entrava no templo, E chaque fois bandeki kokota na temple, os soldados levantavam basoda babandeki kotelema e levantava como se fosse é ouro que estão apresentando. ntango bandeki kotelema kolakisa po liboso bandeki komona lokola oro. Toda nova geração E génération nyonso wana ya sika que olhava pensava que isso é coisa de valor. babandeki kotala bandokanisaka eza moko ya motuya. Mas os antigos, Mais baancien sabiam bayebaki que ke este aqui não é o verdadeiro. wana ezalaki O que está se apresentando é o falso. bazolakisa eza Mas se a semelhança de uma coisa verdadeira, parceke eza eloko ekokani na eloko ya solo. quem não sabe vai dizer que é uma coisa verdadeira. bayebi te kolobaka eza eloko ya solo. Mas os anciãos, Mais baancien os antigos, os que viram o que Salomão deixou, bamonaki ke salomo atikaki sabia que este não é verdadeiro. bayebaki ke wana eza ya solo te. E dizer na igreja hoje, ekoyebisa a mesma coisa está acontecendo nesse tempo. eloko moko mpe ezosalama na Há ntango um evangelho, eza na masango há um evangelho sango moko que ya Paulo pregou, okola te yaki que Luther pregou, elutaka te John yaki
não sabe como poder. Não abençoar ninguém. A vida é duro. As coisas parecem que Deus não nos ama. É como se fosse Deus quer nos castigar. É portanto, igreja, Deus amou tanto. Vai dizer, Deus amou tanto. Queria te dizer onde que você está. Você é o amado de Deus. Você é o amado de Deus. Por causa de ti, Deus é capaz. E Deus foi capaz de sacrificar o melhor que ele tinha. A Bíblia diz que mandou o seu filho. Por causa do amor que ele tem para ti. Tem para ti, meu amado. Se você quer medir o amor de Deus, olha o que Deus fez para a tua vida. Aleluia. Por isso, meu amado, nunca considera como se fosse Deus que não te ama. Não, meu amado, você está a confundir. Você está a confundir. Muitas vezes quando você tem algumas faltas na vida e você pensa que Deus não te ama, você é o amor de Deus. Aleluia. Quer dizer, você é o amor de Deus. O problema nosso, o que está sendo pregado, não é o Evangelho. Isso porque não é o Evangelho, não vai libertar o seu poder. Aleluia. No meu bairro, um dia, um comandante estava de canção com a filha dele, foram comprar algo no Mamadou. Quando estava dentro da cantina, de repente os camaradas entraram. Aleluia. E todo mundo no chão. O comandante sabe o poder de arma. E se você olhar aquele comandante com a pessoa que dizia todo mundo no chão, não tem relação. Mas o comandante foi no chão. Ei, larga tudo. Manda telefone. E ele era obrigado a cooperar. Tem que colaborar. Quando os camaradas receberam tudo, fugiram. O comandante ficou mal. Chamou os homens dele. Todos os rapazes que você vai ver aqui, eles prendem mesmo. Mas primeiro dormiu no chão. Aleluia. Por quê? Havia um rapaz que nunca foi na tropa, mas tinha poder na mão. Tinha poder na mão. Quem tem poder na mão vai se fazer obedecer. Vou aqui para te dizer o Evangelho que nas suas mãos é o poder. É o poder. Ele tem a capacidade de te fazer obedecer. Aleluia. Quem tem o Evangelho? Por isso, bem amado, se você tem o Evangelho, nunca olha à esquerda, não olha à direita, não começa a olhar com ansiedade, como se fosse um desgraçado. Você tem um poder de transformação. Você pode mudar a tua vida. O Evangelho muda a vida.
modifier as autres. transformer même la situation. E você tem esse evangelho. Se vous avez un évangile à Mas por que não está operando? mais pour la ligne, ça concerne encore. É porque o que você está a pregar Parce que vous êtes payés. não é o evangelho. Yamwana niti sango malamu. Aleluia. Amen. Quando alguém está a pregar algo que não é o evangelho, Tanto acontecer que não vai ser sango malamu. vai acontecer. E logo como te pegou, A vida dele não vai mudar. como ele costuma A dizer, vida dos outros também não vai mudar. E tudo vai girar só no lugar. e não se compara com a rompa. Porque não é o evangelho. Parce que l'évangile est exato. Aleluia. Amen. Isso foi a minha introdução. Mas é uma introdução lá. Então, se não é o evangelho, igreja, Só que esse evangelho tem isso. o que nós estamos a pregar? Se não tu sabe que coteia a menina, O que estamos a pregar? tu sabe coteia a menina. Queria aqui vos dizer, igreja, Agora eu sabe isso é muito. o evangelho que Cristo nos deixou Evangelho Cristo pensa, isso aqui que ela deixou. está no meio de dois ladrões. Eza na katikati ya babali minyibi mibale. Da mesma forma, Na ndenge moko, Jesus morreu no meio de dois ladrões. Yesu akufa ki katikati ba minyibi mibale. E a mesma forma também, Eza pe lolenge moko. o evangelho de Cristo hoje Evangelho ya Kristo lelo. está no meio de dois ladrões Eza pe na katikati kaka pe ya ba minyibi mibale. que já roubaram Esi ba iba. o verdadeiro evangelho Sango bala paso. e nos colocaram uma outra coisa. Evangelho biso pe loko mosusu. E se você não é um ancião para ver, E só que eu falei assim de bona comanda. você vai pensar que isso aqui é o evangelho. O comanda isso aqui é onde sango bala. É quase igual. Porque concana. É quase igual. E concana. Mas não é o evangelho. Mesa monte essa Por isso comanda. você precisa de conhecer o verdadeiro E evangelho. agora eu sou cansa com ele sango bala e Eu soco. estou bem convicto, igreja. Essa confeque. Até vai sair aqui transformado. Que moco a copimar a Vai transformar. marcar um passo na sua vida. Agora que para moco é assim. Na boca O na poder ele. de Deus vai operar na tua vida. Porque mulher sabe que sabe na boca na eu. Eu não preciso ter dom, Eu não posso ter na zona de cabo. mas tudo que eu sei Eu não sei na ele. é que eu tenho um poder que se chama o evangelho. Na salina mulher moco babenge eu na como é sango malamo. Oh, aleluia. Então vim aqui nos falar desse evangelho, igreja. Na ecolia missa, na ecolia malatina é sango malamo. Isso é a carga que o Senhor me colocou. Essa não como samba pesca. Desperta a igreja Colamos sangue aqui. para o evangelho voltar no púlpito. Bona sango malamo soma de túbelo. O evangelho voltar no púlpito. Sango malamo soma de túbelo. E se o evangelho voltar no púlpito, É só que só que de túbelo. o seu poder vai se manifestar. E mulher não go e comimonisa. Aleluia. E a transformação vai se manifestar. E o pumba ya solo e gomona. Ei, aleluia. Uau, aleluia. Abra minha boca. Aleluia. Posso avançar? Oh, posso avançar? Então eu dizia que o evangelho nosso está no meio de dois ladrões. Nós vamos ter sangue malamo na sua katikati ya bamiyibi mibale. Quais são esses dois ladrões? Bamiyibi ako mibale basa banani. Que está dentro do templo Basa na kati ya templo. e quase a maioria dos pregadores usa esses dois ladrões. E majorite ya bate basani na bamiyibi mibale wana. E deixa o verdadeiro evangelho no meio. E batika ka sango malamo ya solo na katikati kaka. O evangelho nunca é pregado. Evangelho só tem mate. E esses dois ladrões lutam entre eles. E bamiyibi mibale wana bazoku na katikati na bango kaka kowele na pesa. Aleluia. Esse ladrão critica esse aqui. Muyibi akritike muyibi oyo. E esse aqui está criticando o outro. Muyibi wana pesu atake oyo. Mas o evangelho está no meio dos ouvidos. Mesango malamo sakana katikati sio ka bango kanga. Aleluia. Oh, alguém está aqui comigo?
E a emoção. Chama-se a religião. A Bíblia tem na como a religião. O segundo Deuxième é chamado a irreligião. a Bíblia tem religião. Aleluia. Amém. Religião E a irreligião na religião. são dois grandes ladrões. Mas a Bíblia baleia macasi. Estão a funcionar normalmente na igreja. Mas o salapim normalmente na casa da igreja. Mas o evangelho está lá. Mas o evangelho está na casa. Eles descobrem o verdadeiro evangelho. Quando a boca eu descobrir o verdadeiro evangelho, Realmente é alguém que vai explodir. essa é a montão da coisa para isso. E alguém que vai gozar da vida em Luanda. Essa montão da coisa para viver filha para o ano. E alguém que vai entrar na festa do Pai. Essa montão conta na frente a tata. E alguém que vai ser feliz. Essa montão da coisa para usar a montão nesse tempo. Porque descobriu o verdadeiro evangelho. Porque aí que você tem que ver o evangelho solução. Irmão, a religião Vive religião. e a irreligião, Na religião. deixa-me lhes explicar os dois. Estão a ser explicados através da parábola que nós acabamos de ler. Essa parábola toda são três que vocês estão vendo. Apenas de explicar os três primeiros versículos que nós lemos. O que aconteceu, meu amado? Jesus estava lá e ele chamou alguns publicanos. E de repente, os mestres e fariseus também vieram. E de repente, os mestres fariseus vieram começaram a murmurar. Mas esse ele é mesmo de Deus. Como que ele pode comer com esses homens? Como que ele pode receber esses homens? Isso é impossível. E Jesus, conhecendo a sua mentalidade, ele vai lhes propor três parábolas. E essa primeira parábola, a ovelha perdida, para demonstrar essas aqui que vocês estão a rejeitar, são as ovelhas perdidas do Pai. E o Evangelho veio para lhes buscar. E o segundo ele fala da dracma que se perdeu dentro da casa. E trata também dos perdidos dentro da casa do Senhor. E ele vai falar da terceira parábola que nós acabamos de ler. Ele fala de dois filhos. Dois filhos perdidos que vão viver o amor do Pai. O Evangelho não está no filho pródigo. E o Evangelho também não está no filho mais velho. Mas o Evangelho está com o próprio Pai no meio. Aleluia! Muita gente pensa que o filho mais velho é bom. E portanto está perdido dentro da casa. Muitos estão a ser perdidos dentro da casa do Senhor. Essa é a perca mais terrível que temos igreja. Muita gente perdido dentro da casa do papai. Alguém está aqui comigo, igreja? O pai tinha riqueza. Ele pega essa riqueza. O filho mais novo veio pedir. Porque ele acreditava no amor do pai. E ele acreditava que esse pai lhe ama, o que do pai é dele. E o pai lhe deu.
afasta do pai akokende mosika na tata e começa a viver dissolutamente akobana disèche e começa a gastar tudo que ele tinha com os meretrizes. bambombo azalaki na bakosisa na basi ya ndumba E depois começou a viver uma vida de dificuldade. azali mpe kovivre vi moko na kati ya badifficulté Toda a vida longe do pai não o leva a bênção. mpongo nyonso komema mosika na tata ezaka na libongoli moko tokobakisa. Aleluia. Não quero ir muito longe lá porque quero falar do Evangelho. nakokota mite na profondeur kuna na ina lokaka ntina ya sango malamu nde Outro era o filho mais velho, mosusu azalaki mwana ya mokolo yaya filho obediente. mwana moko ya kotosa Ele vai na lava. enamilama mwana te Filho, faça esse trabalho. Ele faz esse trabalho. asala mosala wana asali na ye mpe Tudo que o pai lhe pedia, ele fazia. nyonso tata azosenga ebali kosala Sempre estava do lado do pai. toujours kote ya papa Mas enquanto estava na casa do pai, me ntango azalaki na ndako ya tata nunca se considerou como filho do pai. atikalaka mokolo moko te komimona lokola mwana ya tata Ele vive na casa do pai afandaka na ndako ya tata como se fosse um servo. lokola mosali na O ndako pai ya é tata dele. papa na ye Não acredita no amor do pai na dele. ya bana ekondimela te na bolingo ya tata na Ele ye acreditava que se ele fazer muito esforço, o pai dele é que vai lhe abençoar. azondima na lefoni wana azosala nde tata akoyeba kopongole na E nsima quando ele ya não viu nada, atanke asomona eloko te cai na murmuração, azaleka komiumile sesa começa a criticar o pai. okritike tata na se Essa é a realidade da igreja de hoje. wana eza realite ya eglise eglise ya lelo E se você quer saber a realidade da igreja de hoje, sokokoyeba realite eglise lelo escuta só o sino que nós cantamos. yoka kaka banzembo tozali koyemba Aleluia. A queixar pai de ser um pai mau. ofunda tata za mabe E portanto, esse pai atake tata wana é um pai pródigo. azali tata poto Aleluia. A prodigalidade ekozala poni é uma qualidade de gastar com exagero. eza qualité moko ya kogaspille avec des exagérations Ele gastava com exagero. kiti azopemisa nyonso me na exagération Agora quero fazer a pergunta mais gente. ozali nasala motuna na kati ya assemblée Quem gastou mais? nani abimisaki momo ebele omosu Será que o filho pródigo? ezalaki mwana Filho pródigo é o filho mais novo? mwana oyo ya elenge Ou seja, o pai que primeiro gastou com esse filho o tata azwaki mbongo abimisaki mpona mwana e segundo, ya mibale quando esse filho cortou, ntango mwana nazokaki não olhou o que ele gastou primeiro. tali te wakende kobebisa libanda Mas o pai gastou mais para ele. me papa ntango azomoni mwana azonge lisusu na ndako agaspille lisusu Enquanto todo mundo estava a olhar, ver, ele já não merece, não tem mais nada aqui nessa casa. ntango bazoso bazotalaki ye amete so eloko te na kati ya ndako Mas o pai vai lhe dar mais o que sobrou. tata mozoso etikalaki wana kogaspille lisusu Você acha que Jesus Cristo ia falar do filho pródigo? yokasiki yesu akoloba na fils prodige O Jesus Cristo queria falar do pai amoroso. yesu kristo akoloba na ntina ya tata oyo aza bolingo O pai que te amou tanto. tato alinga yo de mingi Pai que te amou com exagero. tato alinga na exagération O Deus que te amou sem medida. nzambe alinga yo sans mesure Você não merecia. obongaki nango te Não tem mais parte. oza su na parti te Mas esse Deus que te amou. me nzambe wana alingaka Vai dizer, esse Deus que te amou. nzambe wana alingaka Você está me chamando pai pródigo, igreja. tata aza mponi Ele tem um amor exagerado para ti. aza na bolingo eleka mpona yo E este amor exagerado dele, wana eleka todo mundo está colocado de lado. moto nyonso tozako pembeni Mas nós abrimos o olho me biso tofungoli miso a olhar o filho pródigo totala mwana aza prodige e nós lhe criticamos so tozokritike ye e estamos a admirar o filho mais novo. e biso toza kokama mwana oyo ya liboso Essa é a atitude da igreja até hoje. eza titi eglize ozana Por isso, moyo no início, comecei para reprovar.
ressurreição completa. Para todo mundo ver o filho para mim. Nós somos a mão por E ignorar o amor de Deus. E pôr a composta na coração. Sabia o verdadeiro evangelho. E a mão de Isaías sacou uma longa soro. Aleluia. O evangelho verdadeiro. Esse evangelho só. O evangelho é o amor de Deus para nós homens. Evangelho da coração é pôr na mata. Quanta gente já não acredita no amor de Deus? Pode bater de maço na coração. Por quê? Por nada. Atos ladrões. Parce que ele vai sair daí. Número 1. Ele mostrou A religião. A religião Ela trabalha com 5 coisas. a sala canal louco sério. E são essas 5 coisas que eu gostaria de trabalhar com você. E louco sério quando a mão dele na sala na minha. Vocês vão notar que essas 5 coisas operam muito no nosso meio. Eu tô comprando bilhão para sempre de sala Para a cacá. gente não acreditar naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Mas você que todo time samatena que com samba só na cacá. É por isso que o poder de Deus é ilimitado. E a quando eu samba é só na limite. Aleluia, igreja. Amém. Oh, aleluia, igreja. Amém. Muita gente não acredita mais. A primeira sustenta está com time samba de sustenta. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Minha esposa não está aqui. Mas na casa ali Está lá no outro lado de freio. asana kama mzungu na kiki ya foto. Esses dias há um tosse que lhe apagou lá. Agora kuna mzungu sumo bezui. E com aquele frio, E na maliki wana lisusu. ela já não sabia como sair fora. Aí vai estudar tem que apoio masuli ba. Cada dia quando a gente conversava, não dava, sempre estava tossindo. Então já quando uso lá abameka kwa kusuba. Os primeiros dias eu estava tolerando. Para mim na bateria botou ele aí. Mas no último dia fiquei irado. Era por suco na. Tu sabe que na canda mas. Mas esse tosse não pode acabar. Me kusuko só ne por cocila até. Olha, vamos orar, filha. Tô pura. Aleluia. Amém. Vamos orar. Tô pura. Começamos a orar. Para eu vou Não sei o que eu orava, mas orei em língua só. é que eu tô pura tina potiana. Orei. Bonde ele de bonde. Felizmente, sabe que agora. Ele agora passe vai eu vou ele que da sua boca. Aleluia. E ela ficou do outro lado. Essa aqui na mão suja. No dia seguinte, começamos a conversa, até no fim ela não tossiu. Eu sou ele para ele que não nascuta até posso chamar antes de banho. Já não está tossindo? Só posso fazer isso dele. Então passou. Ele aqui Ele disse sim, mais ou menos. Ele disse, está vendo o teu problema? não tem problema não. Deus já te curou. Sabe se a gente Acredita que Deus já te ninguém sabe quem sabe é problema não. Você vai esperar uma mão especial Você dá um pouco especial. para acreditar que agora estou curado. Pode imaginar que se correu. Acredita que Deus já te tocou. Ninguém sabe quem sabe tu E chega. começa a confessar que já estou tocado. E anda portanto assim na pique. Aleluia. Amém. Ele se arrependeu de repente também. Para acompanhar o mundo aqui. E a tosse foi. E posso bem Com esse frio até ontem viajou. na malícia antes do que voyager. Aleluia, igreja. Amém. Por que eu vos dei esse testemunho? Quando a pessoa que voyagou. Muito de nós não acreditamos mais no amor de Deus. E menina que os outros utilizam a sustenta com o coração. A religião está a fazer grande coisa no nosso meio. Por religião como cooperar uma casa na vida. Então me acompanha, eu vou vos dar 5 coisas que vai demonstrar você é religioso ou você é do Evangelho. Não preciso sempre coisas importantes, sabe que somos a religião, somos a Mas falei que temos a religião, temos a irreligião. Eu sei que nós na religião, nós apenas é religião. A religião Religião. são qualquer prática que eu faço E sabe aquele que pratica uma sadaka para que Deus operar na minha vida. Quando samba ela passou na casa da outra, eu atirei samba vers moi. Mas a irreligião A irreligião é uma negação de Deus essa comboia zambe para eu me tornar eu próprio Deus. por não me começar a ataque na moto zambe. Então uma pessoa com irreligião, Eu não estou falando em religião. para ele toda a verdade é relativo. Quando ele não conhece a Bíblia, não solo exatamente relativamente. Significa que ele que depende dele o que ele tem que aceitar ou não aceitar. Ele disse que eu te pode ler anima na boca, anima na mote.
Está aqui comigo? Estou a gostar do vosso silêncio. Não se pela na silêncio na vida uma paz. Aleluia. Porque as coisas sérias estão a começar. Parce que ma mulher seria uma casa bem A irreligião, meu irmão, irreligião já entrou até na igreja. enquanto não Já está trabalhando no mundo. eles sabem que Entrou até na igreja. enquanto não cante de igreja Está à vontade dentro da igreja. enquanto à l'aise l'église E muita gente não dá conta disso aqui é a irreligião. et bah que nós vamos parler de essa irreligião A irreligião, resumindo numa só palavra, o resumo da de mamoko eu sou a minha própria lei. não vou nem me beco na mamoko Significa, o que eu vou decidir ser bom, que é bom. ou mana ko decidir que essa palavra não é amana O que eu vou negar que não é bom, não é bom. ou mana boy essa uma vez que não vou pensar para bem. Aleluia. Mas a religião do outro lado, Mas religião não como susso ela está vindo com 5 coisas. isso é na simples chose. Número 1, E aí ando a religião está vindo com a lei. e não vai com sua religioso é amor isso é na minha. Você deve fazer. Esse é o salão. Você deve fazer. Forçado. Você deve fazer. Forçado. Essa é a primeira coisa. E ele gostou de falar. A segunda coisa, E a minha baleia a religião está vindo com as obras. isso é na sala. Vou explicar. Vou explicar. Número 1, Ele gostou. lei. Número 2, E a minha baleia as obras. de sala. Aleluia. Número 3, E a missa. ela está vindo com moralismo. Isso é na moralismo. Moralismo é um conselho que te dá para te dizer: essa aqui é bom, essa aqui é mal. É um conselho. Moralismo é apoiar na ideologia não pode mandar pensar uma pessoa que não está na fogo. Ou proporção no Quanto moral está se pregando no púlpito? Compreende moralismo, isso tem a mana de tudo. É por isso que já não há mudança, porque não é o evangelho, mas é moralismo a ser pregado. E agora só uma nas nações, as unidades na base, depois as unidades a moralidade. A quarta coisa que está acontecendo na igreja: Cada vez que você fala na categoria, rituais. a ritual. Aleluia. Igreja Igreja. está cheia de rituais. E todo samedi na ritual. Aleluia. Amém. Há um senhor que vem na nossa igreja, Tata por aí de igreja. bem caente, Custou. vem me saudar. Cabeça no poder. Diz: pastor, assistimos o culto do ministro até no fim. Você anda de que se chama de que não suga. É só assim. Você anda com ela. Estou a vir numa igreja, Na outra igreja, pouco. lá, quando o apóstolo está a entrar, todo mundo no chão. Tá com Thomas ou conta que não posso nascer. Mas o que lhe dá raiva para sair lá? E pensa que cada coisa não. Banharam a sua esposa. Banharam a sua esposa. Basoko ni mwasi na basoko ni mwasi. Aleluia. Para tirar coisas. Pouco não olhe de que eles aqui não são. Na igreja, Na igreja. no púlpito, Na igreja cheia de rituais. igreja tudo sabe na barriga. Aleluia. E último, E açúcar. tem coisa, muita coisa, mas vou falar só de 5. E beleza não vai passar. Último, a igreja está a amedrontar pessoas. É assim que a igreja não vai banho sabe. As pessoas já não sentem liberdade de viver. Não posso ver essa liberdade de abrir uma noção. Igreja ficou lugar de amedrontar Igreja pessoas. como se chama banho sabe. Aleluia. Amém. Me deram o papel, portanto, agora que estou a querer começar. Eu quero ver Matia nem mandar seguro dele. Aleluia. A pregação está a começar agora. Matia vai ter seguro. Mas era importante eu não dizer tudo quanto eu disse já. E a motorista não vai pegar beleza. Mas deixa-me abrir um por um para vocês entenderem. Tina fuaka mogo puna. Um por um. Mogo. Número 1, falei de E ele gostou. mesma escuta. Eu amado. Na Bíblia, Na Bíblia
a lei vem de Deus. Mipeko emutaka nde epa na Nzambe. A lei vem de Deus. Mipeko emutaka epa na Nzambe. E a lei espiritual. Mopeko ezalaka molili ya molili. A lei também é boa. Mipeko o mopeko ezalaka malamu. Mas os nossos homens Biso nde bato temos a natureza do pecado. toza nde na nature ya masu. Quando você pega uma lei espiritual, Ntango ozwi mobeko moko ya molimo que é uma lei do céu, eza ya likolo, que é espiritual, eza ya molimo, que tem a natureza de Deus, eza mpe na nature ya bonzambe, você vai lhe pedir a uma pessoa okosenga na mwana moto que é da terra, aza ya que mabele, tem a natureza do pecado, e aza na nature ya não masu, tem a natureza de Deus. aza na nature mpe ya Se nzambe. você tem lhe pedir, Ozosenga vive como Deus. abanda kovivre ndenge moko pembeni ya nzambe. Aleluia. Amen. Começa a viver como Deus. Banda kovivre lokola nzambe. Você não está vendo lá que há uma impossibilidade? Omona te ke eza impossibilité. Você não está vendo lá que é impossível? Ozomona te ke eza É por impossible. isso que Paulo dizia: Yango Paul a alobi lei é boa, mipeko eza a malamu, lei é espiritual, mipeko eza molimo, mas eu sou pecador, me bana za moto ya masumu. vendido ao pecado. Tata kati ya Eu masumu, nem tenho desejo, kati na nga volonté ezali, mas não tenho poder. me nazali na nguya te. Aleluia. Queria dizer a uma pessoa: Nayebisa moto moko, quando no púlpito, ntango batiletu, apenas você dá dar lei nas pessoas, soko ozopesaka mobeko mpo na bato, não há o evangelho lá. eza kati na te sango malamu wana. O evangelho dentro não dá. Sango malamu na kati eza te. A única coisa que você está fazendo, Eloko kaka ozosala, você está limitar ozali kolimite. alguns pecados na vida de alguém. Ozotala mondelo na masumu mosusu na vida Até moto. aqui não vai. Awa kokende te. Até aqui não vai. Tina kokende te. Até aqui não faça. Awa tikosala Até bote. aqui não faça. Awa tia basuka. Mas você não lhe tirou nada. Me onongoli loko moko te. Ele é a mesma pessoa. Aza kaka le même. É por isso que Jesus Cristo dizia: Yango Yesu baleko. ouvi dizer. Na yokiki. Vocês ouviram dizer? Bino mpe boyokaki. Você não pode cometer o adultério. Yo koki kosala titere te. Porque isso que a lei que dizia. Wete mobeko nelobi moko. Aleluia. Estou gostando disso, senão. Aleluia. Me acompanha bem nesta palavra. Ntakabela pete ni oyo. Vocês ouviram bem mesmo? Boyokaki yango. Não cometerás o adultério. E okokometa titere te. Menga. Vamos dizer. Eko ebisa bino. Não apenas não cometer o adultério. Osala kaka titere te. Mas se olhar uma mulher Mais soko moni kaka mwasi moko e kitoko. você lhe olhar, Soko talia. já cometeste. Soko luli kaka. Um rapaz cantou segundo olhar. Também está errado. Garçon moko ayebaki deuxième regard. Está também errado. Aza pe nere. Aleluia. Mas a verdade está onde? Mais solo ezali. Jesus não veio anular a lei. Yesu ayebi te mpona konongola mobeko. A irreligião do outro lado Ereligio na ngambo mosusu vai dizer: olha, já é o tempo de Jesus. bakoyebi so eza ntango ya Yesu wana. É o tempo da graça. Ntango ya ngolu. Agora não há mais lei. Mobeko eza lisusu. Deus nos ama. Nzambe alingaka biso. É porque Deus nos ama. Mpona alingi biso. Agora tudo quanto que vamos fazer, Nyonso tokosala. temos o amor de Deus. Bolingo na tata ezobomba nyonso Podemos wana. fazer tudo quanto que podemos fazer. Tosala nyonso tolingi tosala. Isso aqui são os filhos mais novos. Wana eza bana oyo tobenga bana bilenge. Isso é liberalismo, igreja. Eza liberalité, libéralisme. Aleluia, igreja. Amen. Então, os que estão na liberalidade Bato basi na libertinage. estão a dizer: olha, podemos fazer tudo. Kosala nyonso esengeli. Tudo quanto que eu posso fazer. Nyonso nakoki kosala. Deus já me perdoou. Nzambe esalimbisa kala. Deus já me ama. Ekila na croix. Mesmo eu fazer Ata nasali. e renuncer. Na okenyola. Mesmo eu fazer, Ata nasali. nada vai me acontecer. Eloko moko te Porque osala. o amor de Deus já está comigo. Parce que bolingo na Nzambe ezalaka. Não só é a irreligião. Wana eza une religion. A se
pregar na igreja. ezoteya makati na Quem está dando força nessa irreligião opesa force ireligiona é aquele que está a pregar a religião. eza moto wana atake moteya azoteya Esta que vai entender que já não há lei. azosalisa bato ke mobeko Esta aqui do outro lado está dizendo há lei. esika mosusu babi mobeko esali E começa a lutar entre os dois. bakomi bali babandi É importante, meu amado, atake bien-aimé tem a lei, ata mobeko tem a irreligião. na ireligion É o evangelho, meu amado. yango te eza O sango evangelho está no meio. sango malamu ya O evangelho está no meio. asakana O que o evangelho está fazendo? mpona nini evangelisme ezosala nini Será que alguém está aqui comigo? Será que o que o evangelho está dizendo? esango malamu ezoloba nini O evangelho sango malamu não anula a lei. eyaka te mpona koanile mobeko non Mas o evangelho mais évangile vem nos dar o poder de execução da lei. ekopesa biso nguya ya koyeba kozala na makoki ya kosalela mobeko O evangelho évangile nos transmite a natureza de Deus, epesi biso etransmettre nature ya nzambe capaz de obedecer todas as exigências da lei. ezopesa biso makoki ya koyeba kotosala O que era impossível ao homem que era carnal, oyo ezalaki impossible na moto azalaki charnel para ele obedecer a toda a lei de mpona Deus. koyeba kotosa mobeko ya Quando banzambe ele recebe o evangelho, kama yambi o évangile evangelho lhe dá uma natureza, évangile ekopesa o nature evangelho lhe dá uma vida. ekopesa ekomo E com a vida, meu amado, ena pomoi a vida de Deus pomoi na nzambe te permite a viver corretamente as leis de Deus. ekopermettre yo oyeba kovivre correctement mobeko na nzambe Será que alguém está aqui comigo, igreja? eske moto Porque a gente não estava sendo convertido, mpona nini bato bazobongana te porque alguém lhe deu lei, moto moko apesaki mobeko mas não tirou a natureza dele. me alongolaki nanu te nature wana Outro lhe deu a liberdade de cometer, bapesa liberté ya kokomete e o rumo dentro da igreja. omoni na kati l'église Mas o evangelho me sango malamu não lhe afrontou, meu amado. me afrontaki mutu wana te Ele entender acomprendre que quando tu a receber o evangelho, ntango nazoyeba sango malamu a natureza de Deus nature ya nzambe é transmitida em minha vida. ekotaka kati na nga Eu agora tenho a natureza de Deus. nayambi bomoto ya E bonzambe com a natureza de Deus, ekomoto ya bonzambe eu tenho a capacidade nazozwa makoki de obedecer a tudo quanto que a lei está me dizendo. ya kotosa nyonso mobeko ezoyebisaka Quando a natureza de Deus entra na minha vida, moto ya bonzambe kati na preciso bokoyaka de alguém nana pusa sukuto te e dizer: não faça isso. oyebisaka kosala sukuto te kosala boye te A vida de Deus que está em mim, bomoi na nzambe kati na ela nga própria está me ensinando. yango nde Isso ezopakisa não se faz. asalaka boye Isso te não se faz. asalaka boye te Isso não se faz. Isso não se faz. asalaka boye te A vida que está em mim. eza mpomo ekoti kati na nga Aleluia, igreja. amen Quando alguém não tem essa vida, ntango moto azangi bomoi wana ele vai tentar obedecer, mas nem não vai conseguir. akomeka kotosa mobeko ekosipa te É por isso yango wana temos as pessoas fracas. toza na bato baza faible Hoje na igreja, lelo na église a pessoa mais santa é hipócrita. lelo moto tobenga mosanto mingi nzoka te moto epokelisie É capaz de bem esconder seus pecados e santo da igreja. azomomba bie masumu nenge tokomoni mosanto na biso église E o pecador é aquele que foi apanhado. moto mosumu ko bakangie na mbeba Aleluia. Isso virou as nossas igrejas. yango nde komi église na Cada especialista a esconder a sua maldade. moto azosala spécialité ya koyeba kobomba mabe na ye Por quê? mpona nini Lhe pregaram mal. batie te mabe Deixa isso. tika boye Mas ele próprio sabe que isso aqui não vai conseguir. ayebi te loba ya pasi na tika ngo mpena amen Mas se essa pessoa realizar mais soki moko na réalise que a vida de Deus está em mim, ke bomoi na nzambe kati na a ye vida de Deus está em mim, bomoi ya nzambe kati na ye a natureza de Deus está em mim, moto mpe ya nzambe ou a kati natureza de Deus está em mim, moto na nzambe kati na esta pessoa vai começar a abandonar a maldade sem ter alguém ao seu lado. abana kotika mabe moko moko sanke moto bana koyebisa ye tika Alguém está aqui comigo? eske moto moko Ou alguém está aqui comigo, igreja? Por que muita gente já não muda? mpona nini bato ebele baza koyeba kochange te Você vai ouvir que há muito pecado dentro da igreja. masukobemeli d'église O
religião. Porque só tem a religião. E está obrigado a ir à religião. É na religião. É por isso que não há transformação. E agora a transformação são Mas quando alguém entende o amor de Deus, então, completa com ele entende que Deus me amou. até A vida dele está em mim. quem sabe como ele está catinando. Esta pessoa não precisa de alguém no seu lado. A vida tinha só tempo bem, né? Porque está aqui comigo, igreja. Ah, Pergunta, Luther. torna na Luther. Pergunta, Carlos Spurgeon. Torna seus carros, puxão. Pergunta todos esses homens o que eles pregaram. Tudo bateu, nosso anime batia aqui. E qual o avivamento que tiveram naquela época? Revém, mas lá que não montam de pó. A igreja está aqui comigo, igreja. Esse que está na loucura. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Deixa de pregar a lei, prega a vida de Deus. Fica com tempo bem, cometer a minha casa. Deixa de pregar liberalidade, prega a vida de Deus. Tinha como é só. E quando vocês não pregam isso, Tanto só tem a poder. seja você próprio, Até aí o ou as pessoas que você está pregando, estava dos poder. não há mudança. Eu estou na chão de mesmo só na tica tica. Aleluia. Amém. E hoje em dia, É legal. o escândalo está onde? Tu vas a abrir. O escândalo está onde? Esse mandar isso na Está hora. no púlpito. Isso está na cheia. Por quê? A pessoa que prega ele próprio, E eu como da solteira. o que ele prega é verdadeiro, Ou eu não batia essa solo. mas não tem poder de execução. Mas a sana mulher tinha que ser que Poder de execução não tem. o ia conhecer que tem do sana ter. Ele não tem esse poder de execução. A sana mulher não tinha que conhecer que tem. Muita gente vai dizer, mas ele prega bem, Você não tinha como não, mas ele fala bem, ela pipiou. mas essa coisa por quê? Você conhece uma Não rua. tem poder de execução. A sana mulher tinha esse Cristo. Porque alguém que está na religião, Passar uma motosa na casa é religião. mas não está no evangelho. Mas a sana casa tem essa uma. Falta no evangelho. Songa na sama. O Lá poder de Deus vai se manifestar. ele doia na sama é como talisa. Vai dizer o poder de Deus vai se A manifestar. Bíblia na sama é como talisa. Aleluia. Falei número 1 da lei. A Bíblia pode construir na casa e essa mulher. Deixa eu falar das obras. Não pela missa. Amém. Amém. Aqui mesmo piorou a igreja. Esse que ele bebe e continuas. Obra Missa estragou a igreja. e o bebe missa de seus filhos. Muita gente nunca entenderam na Bíblia. E bebe a comprometer na casa da Bíblia. Existe obra da religião, existe obra do evangelho. Tu sabe na missa e a religião e tu sabe na missa e a sacramento. Muita gente nunca descobriram que existe obediência da religião, existe obediência do evangelho. E mas tu vai ter diferença olha que obediência na religião e obediência na casa e a sacramento. Nunca descobriram que existe esforço da religião, existe também o esforço do evangelho. Mas vai ter que usar na effort, a mutação na religião, na effort que se vê na sala da casa e a sacramento. Nunca descobriram que existe sacrifício da religião e também existe sacrifício do evangelho. Mas vai ter que usar apenas sacrifício. A religião tem que usar apenas sacrifício e a sacramento. Resultado. O homem só vai pregar, meu amado, é preciso sacrifício. Eu tenho sangue, sacrifício. Olha o sacrifício da sua vida. Também sacrifício. Abandonou a sua esposa. Tica mas Já abandonou a sua a esposa. tica deixa assim. Abandonou a sua casa. A tica dá uma. E, aleluia. O alguém está aqui comigo. Essa é uma coisa na minha O alguém está aqui comigo. Essa é uma coisa na minha Abandonou sua esposa, abandonou sua casa. Tica mas Só dorme na igreja. ela vai na igreja. Só fica na igreja. Na igreja cada filho mobiba. Por que sacrifício? Pode ser sacrifício. Mas olha o resultado. Tava recitação. Não tem resultado. Recitamos essa wapi. Não tem resultado. Recitamos o poder. Aleluia. E você sabe por quê? Ele tem uma aí. Para ele, Puna é. estou fazendo as obras de Deus. Nós somos de missão é colo. Mas ele não sabe As oitas. que essas obras são da religião. Missão não é de. Isso é a religião. Na religião existe sacrifício, no evangelho também existe sacrifício. Mas na casa a religião, sacrifício pesa lá cá. Na casa pensa não sacrifício pesa. Aleluia. Amém. E
depois do tempo você vai ouvir que divorciou. Après tant, on va guérir, va divorcer. E se há uma porcentagem de divórcio, está onde? Se on a une pourcentage de Congo, il y a divorce, c'est ça. Aleluia. Sabe por quê? As pessoas fazem as obras da religião em vez de fazer as obras do evangelho. Bato bazosala nde mingi misala ya religion esika basala sacrifice ya sangomana. Aleluia. Amém. Deixa me abrir aqui bem. Sika bafungula muno. Vou pegar um por um. Osika point par point. Vou começar com um ponto mais forte que é o assunto de dinheiro. Osika point le plus fort, non solo. Chamando, desculpa, vou vos dar meu testemunho. Eu na igreja, Pensa não tem mais do que nada aí. diz que eu descobri Mandata de só dar anúncio. Pensa para nós. Olha, estamos a precisar de alguma coisa. Dona Posse não mais. Passa no escritório e me deixa. Ele está aqui no peba uma informação detalhada. Aleluia. Amém. Acabou. Sim. Eu disse que pastor, assim você vai ficar pobre. Uma pastor. Vamos olhar a conta bancária sua e olhar a nossa. Tu tá na ponte banqueira, não é? Alguém está me ouvindo aqui? Alguém está me ouvindo aqui? Por quê? Diz que descobrimos a obra do esforço humano é a obra do Evangelho. Madame, tu découvres que force et effort humain, et ça, ça va là, on est. Filho de Deus verdadeiro Não, ensemble é solo. tem uma obediência. Essa não obediência. Mas a obediência de filho de Deus Obediência a uma ensemble. é uma obediência de natureza. Essa obediência é nature. Mas a obediência da religião A obediência à religião é uma obrigação. é uma obrigação. Vocês todos têm que fazer isso, obedecem. Não somos só É algo que está fora dele. esse não consegue limpar É porque é fora dele. não pode limpar nada. Não é a sua natureza. Essa nature Ele vai fazer resmungando. ele vai fazer comigo. Ele vai fazer murmurando. A você não Vai fazer a sua vontade. a você não dá ponto por você. E a graça de Deus não se manifesta na sua vida. É por uma ação de nova É você por isso que você vai notar dureza em todas as coisas. tem que caminhos essa nature na macamu. Dureza nas suas coisas. Nossa nature. Filho de Deus Mwana sabe. faz as coisas para Deus. Será que a macamu puna sabe? Não é para Deus fazer na sua vida. Essa na tempo na sabe aí vai passar a retorno na mão. Mas é porque Deus já fez na sua vida. É a sala capaz de saber se a sala na tomo e aí. Aleluia. Amém. As nossas obras é uma resposta naquilo que Deus fez para nós. Ni sala na bicho total ni sala essa na retorno sabe se a sala puna bicho. Mas olha aqui se prega no púlpito. Escutamos o dia na casa Se você fazer, só que Deus sabe. e Deus vai fazer. Sabe para você. Deixa-me te dizer, você está invertendo. Saiu. Primeiro Deus é que nos amou. Zande eu falei você ainda de missão. E nós lhe amamos no segundo lugar. Você que amou Deus em primeiro. Ele é que nos amou primeiro. O teu amor para Deus é o segundo. Tudo que você pode fazer é a resposta no amor de Deus. Os que concordam podem levantar a mão e dizer comigo amém. Oh, aleluia. Eu sei que você já foi muito longe, talvez não quero recriminar. Eu sei que eu queria dar consigo som de vela. Aleluia. No Evangelho, Na casa evangelho. tudo quanto que estamos a fazer Nós não somos da pessoa por é resposta daquilo que Deus fez para nós. essa na resposta a um samba sala por na missão. Aleluia. Mesmo dar dinheiro na igreja Até compensa macaco de não é porque eu dei e que Deus vai me dar. Ele acredita que temos um peso em samba por som de Calma aí, não. Sarapa. O que você tem vem da onde? Ele não começou pensando, os que eu não guapi. Não é Deus que te deu. Sabe que meter pesi? Então devolve isso. Só que saca. É sempre para entender. Isso é sempre quando eu Não é se você fazer, Deus faz. Você tem que postar aqui só para postar. Isso é religião, igreja. Quando é essa religião Responde no amor de Deus. e eu ia corresponde na língua a saber. É por isso Paulo, o dia que ele estava pedindo dinheiro na igreja de Corinto, E agora quando Paulo se enganou na igreja corrente, ele, olha, a obra do Evangelho na vossa vida fez reforma.
disso, E agora tina wana vocês agora na vossa vez, na turna bino você vai dar a Deus okupese pana Nzambe para que haja uma abundância da graça na vossa vida. pone kwa kokobisama abondância ya likambo ya ngolu na Nzambe likolo na bino. Aleluia, igreja. Oh, aleluia, igreja. Eu ensinei a minha igreja Nataimisa na igreja kuna e a maioria das pessoas até dá dinheiro, não dá dinheiro assim na igreja. batendeli bapesa mambongo bapesa mambo na igreja te. Temos as contas dela, Sana bakonti kuna oferta. é só transferir, acabou. Sana transferência kuna. Se quiser, me manda comprovativo. Se per utile pega um comprovativo kuna mesa te. Aleluia, igreja. Não é porque você fez, Deus vai fazer. Ele obtém que eu sou sangue de Sabaosa. Mas escuta o que acontece. Eu quero pensar. Cada vez que você faz primeiro, Já foi eu sana kaya kutali boso. você está secando, a graça de Deus está secando a tua vida. Ngulu na Nzambe joga com calca kati. Mas quando você deixa Deus fazer primeiro Então você que Nzambe já sana kutali boso. e você responder no amor de Deus, Eu vou responder cada mulimo na Nzambe. e naquele momento a graça de Deus vai abundar. Eta mwana ngulu na Nzambe bakos oba. Uma da coisa que está faltando no nosso meio, É louco isso samba kati. por isso o trabalho está tão duro. Vamos sair com uma paz. Igreja ativa com dificuldade da graça do Senhor. Exativo mena dificuldade a ngulu na Nzambe. Estamos a ativar com dificuldade a graça de Deus. Exativo na dificuldade ngulu na Nzambe. É por isso tudo está duro. E agora nós vamos com uma paz. Tudo está difícil. Nós é como uma casa. As pessoas parecem que os filhos dentro da igreja parecem que ficaram inimigos dos pastores. O tribunal na casa de Cristo passou como uma menina a passeio. Porque lhe mentiram muito tempo. Uma concentrar como lá. Muita estratégia só para lhe tirar dinheiro. A estratégia que ele põe na comida no mundo. Aleluia. Essas coisas eu já tirei. Resultado. Resultado. Muita coisa que acontece eu já não vejo. Logo que eles falam para você. Amém. Ultimamente, um colega meu veio me dizer, pastor, a minha esposa está fora, Se nós não levantar, você tem que ir encontrar. A nossa conta bancária é grande, vamos bater para ajudar o vamos te ajudar para ter visto na baixada. nós somos avisar na passada. E eu contei a um irmão da igreja, eu disse, a igreja fulana me ajudou Na sua para organizar tudo, me deram tudo. cabeça vai nos. Ele disse, pastor, Pastor, nós já estamos organizados, não te falamos. aí o senhor tem. Eu já não sabia. Aí vai. Me transferiram já tudo. Tudo. Afinal, Afinal, estou esperando só sair, pagar bilhete e vou. Sem muitos esforços. Por que esses filhos estão a fazer isso? Ele está aqui comigo. Oh, aleluia. Eu quero que vocês entendam, porque vocês estão a fazer muito esforço no lugar de Deus. É por isso há muita seca no vosso meio. Muita coisa não funciona bem. Parece que Deus não vos ama. Mas não é assim, meu amado. Na obra de Deus, o Senhor nos preparou. Preparou cada crente para ser uma feitura dele. Para fazer boas obras. Eu fazer a boa obra não é para receber alguma coisa. É o meu caráter. É a minha natureza. É aquilo que Deus me fez. Meu amado, não podemos começar a fazer o bem só para receber alguma coisa. A igreja se enfraqueceu. Amém. Oh, aleluia. Estava na África do Sul um dia. Um rapaz estava sofrendo aqui. De repente lá é médico. Ele vem com um carro aqui, nem ministro tem. Escuta o que ele está dizendo, pastor. Esse aqui é meu carro. Aqui é fácil.
cedo. aza fasi Não precisa de jejuar, aza kogene te como você estava no jejuar. eo nokosa biso mpona ezele swakila Aleluia. amen Jejuei muito lá não consegui. jene mingi kuna formation yango te Não comentei nada. nalobaka iya takota Mas me deu raiva. me pesa ibakanda Isso também está me motivar para vos dizer. ele motive nga pene Homem de Deus, mosala nzambe tira de pregar em força humana da religião no púlpito. tika koteya effort humain ya religion na Ensina o povo de Deus de fazer o bem, não para receber algo, mas porque Deus ele chamou para fazer o bem. tangisa yasala malamu posa eloko ya retour te me tangisa yasala malamu mposa babenga ye po asala malamu Vocês são boas pessoas, chamando a fazer boa coisa. Você é a minha natureza. Deus me chamou por isso. Você é uma boa pessoa. Aleluia. Mesmo onde que você está, faça o bem. Não é por causa de alguma coisa. Porque sou uma boa pessoa. Porque sou uma boa pessoa. Uma igreja cheia das boas pessoas. Você não vai respirar. A igreja ficou, parece que somos os inimigos. Calma a dizer alguma coisa, todo mundo quer me olhar. Aleluia. Bom, igreja. E o evangelho volta no púlpito. O evangelho volta no púlpito. Me resta 3 pontos, mas não vou dar mais. Aleluia. Aquele aí mesmo você vai me bater. Aleluia. E vocês vão descobrir que no púlpito tem que ser mais velho para entender. O que ele está dizendo não é verdade do evangelho. Parece a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. É da palavra de Deus, mas não é. Muita coisa está se pregar. Parece a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Vamos provocar. Oh, as minhas orações me pagou. Sim. Parece bonito, mas isso é vergonha no evangelho. C'est ça la sainte doctrine. Parece que é verdade, igreja. Meu amado, eu não posso orar para Deus me pagar. Mas eu oro porque eu fui chamado na intimidade com Deus. Aleluia. Essas são as pessoas que acham que Deus lhe amou porque visto saiu. Deus lhe amou porque caiu. Deus lhe amou. Isso não é verdade, igreja. Aleluia. Então, os que nunca vão viajar, Deus lhes ama ou não lhes ama? Amém. Aleluia. Não confunda o evangelho com o fruto do evangelho. Há fruto do evangelho, há evangelho. E o fruto do evangelho não pode pegar lugar. O evangelho que Deus nos amou e nos deu o seu filho. Isso aqui que é o amor de Deus. Mas o fruto do evangelho, ele pode nos dar todas as coisas. E todas as coisas é fruto do evangelho. Mas não é o evangelho. Aleluia. Oh, aleluia. Que Deus Todo-Poderoso nos ajude. Que Deus Todo-Poderoso nos ajude. Que Deus Todo-Poderoso nos ajude. Oh, aleluia. Vamos expulsar os libertinos na igreja.
Porque se não falei nesse ponto, parece vamos deixar mesmo assim. Na verdade, como não tem, nem tudo se dá um cabo. Não, fala. Há uma tendência que saiu que não pode se dar mais dízimo. Exatamente, não é só que não vai fazer um não vai pensar sobre isso. Já ouviste isso? Eu sou o cabo. Já. Aleluia. Amém. Bom. Dízimo é a lei, é o Antigo Testamento. Ancienne Alliance, Ancien Testament. No Novo Testamento já não se dá dízimo. Novo Testamento pensa na dívida. Aleluia. Amém. Mas vamos dizer, Você sabe não? isso é uma religião libertina. Essa religião é libertinagem. Quem alimentou aquilo é a religião, a própria religião, que obriga as pessoas a dizer tem que dar dízimo para ser abençoado. E não pode pensar uma coisa como uma bomba. Essa religião é o que já vai pensar a bater. Sagesse, o tombo Aleluia. O evangelho está no meio. Evangelho está lá na catequese. A igreja está aqui comigo, igreja. O evangelho está no meio. Samomana passa para na Meu catequese. amado, no evangelho, Na Samomana. nós damos a Deus O pensa que passa. por reconhecimento daquilo que Ele fez para nós. Puna kuzo reconnaître o yasani puna kiswa besi. O dízimo é o início, Divineza e bandema. mas eu posso dar até 100% a Deus. Na popesa está 100%. Aleluia. Eu posso dar até 100% a Deus, igreja. Igreja está conectada. Só na legislação na 100%. Igreja primitiva estava dando tudo. Aleluia. E quando alguém vem me dizer isso é o Antigo Testamento, você não sabe. Cristo não vai abolir, Ele vai cumprir. Isso é que tempo na bomba é bom quando lá vem aí aqui cotosa. Aleluia. E quando, meu amado, estamos a deixar essas coisas no púlpito, Então, nós odeia a campo de comum da cheia. a igreja está se enfraquecendo. E isso só como a A fé. igreja está se tornando pobre. Só como a sua pobre na casa. Aleluia. Amém. A gente não está me entendendo. A população compreende dele. Aleluia. Estou entendendo isso, por favor. Salva de palmas para glória do Senhor. Aleluia. Amém. Então, meu amado, estou aqui para vos mostrar como tirar os dois ladrões. Desde a sua sustento por uma lava livre bibane, mas não ngambo isso. Aleluia. Amém. Como podemos tirar? Diga que eu vou com lava. Pregar o evangelho que abençoa. Com ele essa palavra solo E vocês vão notar que a vida vai mudar. eu ando teu como na que tu me vai para o Amém, igreja. Amém. Oh, amém, igreja. A nossa praça está mal. Jesus está matando. A religião está mal controlada. Jesus só como na para nós. Ele pensa que tem direito. A sua casa na tua. E pensa que Deus está no lado dele. Assim que a samba sacana ngambo na ikapa. E ele pensa que tem direito de nos dizer isso. E passou sacana na tua com isso. Humanamente, eles estão a parecer, parece que Deus mesmo está com ele. A putana da moto, isso da sacana vira sacana na boca. Mas Deus não está com ele. Samba sana. Deus está perguntando muito nada. Asabina não. Mas Deus está com o evangelho. Samba sandina sacoma. Está dizendo Deus está com o evangelho. Samba sandina sacoma. Aleluia. Amém. E o evangelho trata com a motivação do coração. Evangelho sala toujours na motivação emotiva. Aleluia. O evangelho primeiro é o coração. Evangelho é uma coisa motiva. Não é aquilo que tu fazes, mas a razão pela qual tu fazes aquilo. Exato, não conheço sala cá. Me mobile, isso me mostra de cambamba. Orar é bom. Sabe da Mas o que é que te motiva para orar? menina, isso me não sabe. Aleluia. Amém. É por isso o evangelho É o evangelho. não olha o comportamento, Então ela tem comportamento. mas ele olha a motivação do comportamento. Então ela mobile a comportamento. Aleluia. Oh, aleluia. Meu amado, se nós não pregamos motivação no coração, Só que tu tem que ter mobile a motiva. vamos pregar comportamento. Eu vou ter comportamento. Você pensa que se alguém abandonou o cigarro está convertido? Eu nasci no tipo cigarette de bomba.
Você pensa que se uma menina põe a saia aqui, So alajishipa mulai. comprida, está Tena convertida? mulai zokumba mabele okarisidi ya bomba. Você pensa que se ela colocar lenço, está convertida? Che musot na motudi ya bomba ni. Bem amado, olha o comportamento do coração. Tala ndeko kutema motema. O evangelho é ligado com o comportamento do coração. Evangelho zakaliye na comportema ya motema ya bomba. Aleluia. Ia estudar na Bíblia, mas nesse tempo já acabou muito tempo. Aleluia. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Sobe na mulher, aplauda a